verdade, que veio ao mundo pra trazer felicidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O conjunto, juntamente com a igreja, canta Cordeiro de Deus.
Aleluia! Que louvor maravilhoso. A igreja cantando. Lembro-me de uma oração de um homem de Deus que viveu lá na era de Filadélfia, um grande evangelista, poderoso pregador da palavra, chamado Spurgeon. Ele, numa oração, ele disse: tu olhas por cima das cabeças dos esquadrões angélicos e ouve o nosso louvor, e recebe o nosso louvor. Nessa oração ele ainda diz: da periferia das multidões que cercam o teu trono, nós clamamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, e o Senhor nos ouve. Se um anjo lá no céu fizer um pedido a Deus, e o irmão, a irmã, fizer um pedido a Deus, e que no mesmo momento, Deus te ouve primeiro. Ele te ouve primeiro. E o profeta do Senhor ainda diz que os anjos param para ouvir a igreja cantando assim. O Espírito Santo ressoa com a igreja. Esse hino é Cordeiro de Deus. E esse louvor agrada a Deus, com toda certeza. Esse é o louvor que louva a Deus. Deus não está nesses louvores ritmados e ritmos, não. Ele está no louvor, esse louvor solene, esse louvor hinos, melodia, ritmo sacros. Ritmo, letra, melodia sacros. Se o ritmo não for sacro, Deus não recebe. Se a melodia não for, Deus não recebe. Se a letra não for, muito menos. A gente tem que saber o que a gente está cantando. Nós, pastores, vigiamos muito a música. Então, eu dou graças a Deus por ver esse conjunto, esse grupo de irmãos aqui. Não é bem um exímio coral, né? Um grupo de irmãos que canta assim, com simplicidade, com humildade, sem nenhum interesse próprio, sem nenhum exibicionismo, mas o conjunto, o grupo de irmãos que canta, o conjunto, a igreja, né? As crianças louvando a Deus, e esse hino cria uma atmosfera poderosa, atmosfera de céu mesmo, na igreja e agora mesmo, durante esse culto doméstico. Estamos ouvindo a voz do bom pastor. Todos os dias nós ouvimos aqui a voz do bom pastor. O que nós mais almejamos, pelo que a nossa alma mais clama, é pela unidade da fé, pelo conhecimento do Filho de Deus e por alcançarmos a medida da estatura completa de Cristo. Temos passado por muitas labutas e ciladas, angústias e tribulações durante todos esses anos que estamos batalhando por esta fé do Evangelho, a fé do arrebatamento. Não tem sido fácil para a igreja noiva de Jesus Cristo, porque ela tem um inferno todo contra ela. Famílias cansadas, grandes famílias. Estivemos a última ceia agora, no último final de semana, e vendo ali famílias passando, tomando
a ceia do Senhor, famílias inteiras, famílias que foram geradas neste ministério, filhos jovens já, e famílias que foram formadas aqui, se casaram aqui, constituíram família aqui, e ver essas famílias passando hoje, triunfantemente, tomando a ceia do Senhor, isso é muito grande. Isso é muito gratificante, sabendo que não tem sido fácil. Não tem sido fácil para nenhuma família. Eu disse na última ceia que não há uma família aqui sem cicatriz, não há uma família ilesa, não há um irmão, não há uma irmã sem cicatrizes de batalha. Claro que não, porque se estamos na batalha, antes de começar uma guerra, então todos os soldados com seus uniformes muito bem passados e tudo muito bem preparado. Mas em plena batalha, em plena guerra, é terrível. Aí é sangue, é roupa rasgada, é machucado, é gente morrendo de um lado e de outro. O exército que vence uma guerra não vence ileso, não. Tem baixa, perde soldados, morre pessoas, morre soldados e muitos soldados. Muitas vidas são sacrificadas pela nação e muito sangue é derramado e muitas mutilações. Mas chegou com vitória, venceu a guerra, venceu cada batalha, venceu a guerra. Mas muitos às vezes até depois perdem a mente. Acontece isso. E muitos mutilados, muitos faltando um membro. E é assim que esse povo está hoje, irmãos. Não tem ninguém ileso mais não. Cicatrizes, tivemos perdas, tivemos baixas, tivemos perda de soldados, mas nunca desistimos. E não é hora de desistir agora. Desistir? Claro que não. Não é uma hora fácil, a hora que nós estamos vivendo agora, ver uma igreja, como vimos agora, a igreja toda presente. Igreja lotada, todos tomando a ceia, muitos com lágrimas nos olhos. Nós sabemos que não tem sido fácil. É um milagre muito grande ver isto hoje. Mas por quê? Por que toda essa luta? Por que toda essa firmeza? Porque até quando? Vêm essas perguntas, até quando? Até quando será a nossa batalha? Até quando será a nossa luta? Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, porque aí o rapto acontecerá. Antes disso, não. Antes disso, não. Mas o rapto acontecerá. É por isso que nós ansiamos. Por isso que há um anseio, há um clamor, especialmente no coração de cada pastor chamado, vocacionado por Deus, que não tem outro objetivo a não ser esse. Se o objetivo for enriquecimento, for adquirir mais e mais e adquirir mais e ter uma grande igreja, maior igreja da cidade, isso está muito longe do objetivo, está muito longe. Um coração desse não tem clamor, desespero, não. Desespero para mais uma fazenda, para mais isso, mais aquilo, mais uma igreja, mais uma congregação.
Mas isso não. Tem desespero no coração materialista, não. Coração materialista, não tem, não. Mas eu sei que no coração de cada pastor chamado, vocacionado, ele está olhando acima de tudo, não tem vida material, vida financeira, tudo Deus acrescenta como Ele quiser, como for sua vontade. Mas o objetivo não é esse. O nosso clamor, as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas vigílias, as nossas reuniões, os nossos cultos, é até que todos cheguemos à unidade da fé. Oh, Jesus, nenhuma família dividida, um por um lado, outro para outro, um numa igreja, outro noutra, um num grupo, outro noutro, da mensagem. Não. Mas até que todos cheguemos à unidade da fé, crendo em uma só coisa, em um só objetivo. Eu gosto de falar sempre isso. A nossa fé não é grande, mas é no alvo certo. Se a nossa fé não é grande, mas é no alvo certo, não haverá divisão no nosso meio. Não haverá famílias divididas, crendo na mesma mensagem, uns num lugar, outros no outro. Não. Mas até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Qual que é a medida? Qual que é a medida? Qual que é a altura? Qual que é a profundidade? Qual que é a largura? Paulo diz, conhecendo a largura, a altura, a profundidade, até que todos cheguemos à medida. Qual a medida? Qual a altura? Qual a profundidade? Qual a largura? É a medida da estatura completa de Cristo. Essa é a estatura, é a altura que nós temos que atingir para sermos arrebatados. Dentro dessa unidade da fé, nós vamos alcançar a estatura, a altura completa. Vamos igualar a Ele, estatura completa de Cristo. E o versículo 14 diz, para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Aliás, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação, para a sua edificação e amor. Falei para a igreja, não fica dando muita ênfase ao nome do pastor, não. Mauro Luiz Cardoso, para com isso, não dá muita ênfase a isso, não. Vamos dar ênfase a isso aqui, ó. A isso aqui, ó. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do rebanho. O pastor é apenas um carregador do alimento, é o que põe o alimento lá para as ovelhas, é o que cura as feridas, é o que cuida, mas não dá muita ênfase, não. Vamos dar mais ênfase ao nome de Jesus. Não dá muita ênfase a esse nome aqui, nem para bem, nem para mal. Não precisa. Não precisa. Claro que a reverência, o respeito nós devemos a cada ministro, cada homem de Deus. Até mesmo aqueles que já partiram para o Senhor, merece todo o nosso respeito, toda a nossa reverência. E guardar a memória de cada um com toda reverência, com todo respeito.
mas o louvor é ao nome de Jesus Cristo. Na mensagem, que é isso na tua mão? É uma pergunta, que é isso na tua mão? Essa mensagem, o profeta do Senhor fala de Sangar, está na Bíblia. Sangar, na época dos filisteus, na época dos juízes, os filisteus vinham e saqueavam e levavam todas as colheitas de Israel. Israel plantava, as famílias plantavam, quando a seara, quando a colheita estava madura, os filisteus vinham e levavam tudo, saqueavam tudo. E esse Sangar, nós não temos tempo aqui para discorrer sobre ele, mas ele venceu os filisteus com uma vara de aguilhão, uma vara de ferrão. Ele tinha sua colheita e sabia, ele estava sua esposa, seus filhinhos, esperançosos, né, pela colheita. De repente vem lá os filisteus. Esse pai de família, Sangar, saltou a janela e o que ele achou foi uma vara de ferrão. E com aquela vara de ferrão, aquele aguilhão, ele destruiu todas aquelas centenas de filisteus e salvou a sua colheita. O profeta diz assim, posso vê-la, coitadinho. Era uma época em que todos faziam o que queriam, não tinha rei em Israel. Israel estava, cada um fazendo o que queria. Às vezes levantava um juiz, levantava outro, Sansão e outros, e aqui Sangar. Mas Israel não sabia o que fazer, cada um fazia o que pensava que podia ser feito. Em que todos faziam o que queriam. Israel não tinha rei, não tinha liderança. Não tinha uma liderança divina. Ai da igreja ser uma liderança divina. Todos faziam o que dava na cabeça, o que queriam. Estavam todos separados, divididos em pequenos grupos, exatamente como a igreja está hoje. Isso é muito forte. Isso sacode a gente, né? Isso faz cada um de nós, pastores, clamar a Deus mesmo. Oh, Jesus! Estavam todos separados, divididos em pequenos grupos, exatamente como a igreja está hoje. Pode pensar, não, mas essa igreja aqui é denominação, as diferentes denominações, sim. Sim. Mas vamos analisar a igreja, a noiva, como que ela está. Como que ela deve estar. Se isso aqui se aplica às denominações, grupos separados, com diferentes nomes de denominações, ok, é isso. Mas vamos analisar como está a noiva de Jesus Cristo. Como está a noiva, os eleitos, as igrejas da mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo? Como está? Como estão? Não cabe aqui uma reflexão? Mas esta noiva está predestinada para não cair. Pode deixar. Alguma coisa vai acontecer. E essa unidade vai chegar. A unidade da fé, a unidade do Espírito, a unidade da fé, a medida da estatura completa de Cristo. Isso está chegando. Isso não nos desanima, isso está chegando. Isso está às portas. Deus faz tudo o que precisa ser feito ainda no seu arrebatamento. Ele faz tudo em um dia, uma hora e um minuto. Isso não nos desanima. Isso não nos desencoraja.
mas traz para nós uma profunda reflexão, a menos que nós não tenhamos responsabilidade nenhuma. A menos que nós, pastores, não tivéssemos nenhuma responsabilidade pelas almas. Mas todos nós temos. Isso é o que mais nos consome. Todos nós temos uma grande responsabilidade. Por isso aqui, dentro disso que nós estamos meditando. Então Deus sabe, Deus conhece o nosso esforço, Deus conhece o nosso desespero, Deus conhece a nossa alma e Ele sabe do que nós estamos precisando. E o Senhor te abençoe, fique com essa reflexão. Nenhum de nós pastores desanima, pelo contrário. Isso nos faz entrar mais na presença de Deus em oração e súplica e nos faz entrar mais nas regiões celestiais, mais perto de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. E agora você que estava esperando a bênção, a palavra já foi uma grande bênção, mas agora receba a confirmação da sua fé na palavra que você acabou de ouvir. Enfermos, doentes, recebam agora a cura através desta bênção. Receba a solução de qualquer problema. Receba a renovação da sua fé, a renovação das suas forças. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Adonai v'yishmerecha, Adonai